Olá, continuamos a nossa reflexão sobre os ensinamentos do Senhor Jesus. Nós estamos lendo o Evangelho de Mateus e hoje nós estamos no capítulo 16 e vamos refletir sobre o trecho entre os versos 5 a 12. E como é um trecho muito rico em ensinamentos, a gente vai estar dividindo em vídeos posteriores. Mas hoje a gente vai analisar aqui o primeiro ponto, que, a meu ver, é de bastante importância. O contexto é assim: Jesus está indo de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, junto com os discípulos, ensinando a respeito do reino e também abençoando vidas. No capítulo anterior, Mateus vai dizer que as multidões levavam os enfermos até onde Jesus estava e ele curava todos. Então, nessa jornada, que a gente pode chamar de evangelística, de missionária, Jesus ia tocando vidas e abençoando essas vidas. E no meio dessa multidão também aparecia alguns fariseus e saduceus, que são representantes de grupos religiosos da época. E Mateus vai dizer que eles iam até Jesus tentando Jesus. Eles não iam para ouvir falar sobre o reino, não queriam saber sobre os milagres que Jesus fazia, eles estavam tentando Jesus e eles faziam perguntas. A meu ver, através dessas perguntas, eles tentavam fazer com que Jesus entrasse em contradição com os textos sagrados que já existiam, com a Torá, com os profetas, e eles sempre interpelavam Jesus através de uma pergunta, e isso acontece nesse momento, nesse local onde Jesus está com os discípulos. E Jesus termina o que ele havia ido fazer ali e ele se desloca para outro local com os seus discípulos. E Mateus relata que ao sair deste lugar e se dirigir a outro, os discípulos percebem que eles esqueceram de levar pão. E eles ficam conversando entre eles, falando entre eles a respeito desse fato de eles terem esquecido de levar o pão. E Jesus chega até eles e faz um comentário sobre o que tinha acontecido anteriormente, sobre a presença dos fariseus e saduceus lá durante o ensinamento deles. Jesus diz para eles: vede, tenham cuidado com o fermento dos fariseus. E eles estavam tão focados no fato de eles terem esquecido de levar o pão, que eles pensam que Jesus está se referindo a isso também. E Jesus então vai chamar a atenção deles para o fato de que ele não estava falando de pão. Ele não estava falando da questão material, por assim dizer. E ele disse: nós acabamos de viver 2 vezes a multiplicação dos pães. Então ele chama a atenção para eles de que o assunto que ele estava trazendo era espiritual e eles estavam muito focados no material, na questão deles terem esquecido de levar o pão. E é nesse ponto que eu quero refletir com vocês hoje. Muitas vezes o nosso foco fica tanto naquilo que nós estamos fazendo, nas estratégias, nas ações do que a gente está fazendo, e a gente fica desconectado do espiritual. Então a nossa reflexão hoje é sobre essa importância de nós não deixarmos de lado o foco no nosso fazer que é espiritual. Principalmente aqueles de entre nós que somos líderes na casa do Senhor. Lidamos com muitas tarefas, né, do dia a dia da igreja, das ações, dos chamados, dos ministérios. E a gente precisa lembrar que somos novas criaturas, estamos caminhando na jornada do reino dos céus, mas nós estamos num corpo humano. Então, não deveria, mas vai haver falha. Vai haver um momento ou outro em que a gente, no planejamento ou na execução de uma tarefa, a gente vai deixar uma lacuna. Mas a gente não pode ficar focado nessa questão e esquecer o lado espiritual. Veja, eles estavam ali no momento de missionário, eles estavam indo de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, muita gente acompanhava, estava acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. E eles esqueceram de levar o pão. Foi uma falha, certamente, né? Mateus não diz isso, mas certamente havia um combinado, havia um compromisso de levar pão. Ele também não disse se era para sustento deles ou para uma outra situação, mas eles esqueceram. E aí eles ficam tão incomodados com isso que eles não conseguem, né, entender a intervenção de Jesus como algo espiritual. E Jesus vai dizer para eles: homens de pequena fé, vocês participaram de 2 multiplicações.
Então, isso não deve ser uma preocupação para vocês. E nós, em nossa jornada, a gente não deve se cobrar tanto. Não deveria haver, mas vai haver falhas. E a gente precisa entender que essas lacunas que a gente deixa serão preenchidas pelo Senhor. A gente precisa, sim, ter toda a responsabilidade no planejar, ter toda a responsabilidade no executar, mas em havendo uma falha nesse sentido, uma situação como essa, a gente precisa entender que Deus, que é o Senhor da igreja, vai suprir, como ali no caso, né? Quando eu estava lendo, eu lembrei de uma situação que aconteceu aqui na igreja onde eu ministro aula na escola dominical. Nós estávamos preparando uma confraternização de final de ano e eu pedi a uma irmã se ela poderia levar uma toalha com motivos natalinos para a gente compor a mesa, e ela disse que sim. E no dia ela esqueceu de levar, e ela ficou muito entristecida porque ela falou: poxa, eu passei a toalha ontem à noite com todo carinho, preparei, dobrei, deixei do lado da minha bolsa, mas pela manhã, antes de sair de casa, aconteceram algumas situações de improviso e ela esqueceu. Eu falei para ela: irmã, não fica triste com isso, senão você não vai aproveitar a companhia, né, a comunhão dos irmãos por causa dessa questão. Acontece isso, a gente vai usar a toalha que tem mesmo. Então, muitas vezes, em nossa jornada de líderes ou de cristãos, no planejar ou no executar alguma ação, a gente vai deixar uma lacuna, vai acontecer uma falha, que a gente não se cobre tanto. Falhamos, erramos naquilo ali, a gente se arrepende, a gente pede perdão, a gente recebe o perdão e a gente segue. O importante é a gente entender que a gente está numa jornada espiritual. Sim, precisamos agir com total responsabilidade, mas se acontecer um caso como aconteceu aqui, eles esquecerem de levar o pão, né? O dono da obra, o Senhor da igreja, está presente como Jesus estava ali. E como ele já havia preenchido essa lacuna antes, nas 2 outras vezes em que houve a necessidade da multiplicação, ele também fará o mesmo. Então a minha oração nesse dia é que o Senhor nos ajude nessa jornada a planejarmos e executarmos com responsabilidade. Mas se houver uma falha como essa, que a gente peça perdão, que a gente se perdoe, que a gente receba o perdão e que a gente continue, porque é uma jornada de fé. Que o Senhor te abençoe. Um abraço.